também estou gravando a apresentação aqui, que depois vai para o nosso canal do YouTube, onde a gente vai falar bastante sobre isso. Então, pessoal, lembrando aqui o que a gente falou no comecinho do nosso encontro, métricas são dados brutos que se referem à quantidade de curtidas, quantidade de seguidores. Agora, quando eu pego métricas e estratégias e escolho olhar para elas com cuidado, analisar, acompanhar por um período de tempo, aí eu defino os KPIs, que são os indicadores de desempenho. Então, o primeiro ponto a gente esclarecer é: métrica é diferente de KPI. E eu não posso, de forma alguma, analisar todas as métricas do universo, né? Especialmente se eu sou um empreendedor, se eu tenho uma equipe pequena. Então, eu preciso realmente transformar das métricas em KPIs aquelas que são importantes para o meu negócio, que vão me ajudar a ter dados sobre o meu cliente, sobre o meu consumidor, né? Sobre o meu parceiro. Eu preciso de dados que me ajudem na tomada de decisão. Olá, Potira, tudo bem? Então, a gente vai acompanhar todo esse processo. Outra coisa legal também, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês também que estão no Instagram, um pouquinho da apresentação do Zoom Us. Eu vou passar o arquivo também completo para vocês, vou deixar o link aqui. E aí, que tipos de métricas que a gente tem, né? Quais são os tipos de métricas que valem a pena a gente analisar de verdade? Existem as chamadas métricas de vaidade, né? Então, assim, quando eu olho somente quantidade de clique, quantidade de seguidor, quantidade de visualização, quando eu olho o dado pelo dado, eu estou focando muito na métrica de vaidade. Porque, como eu falei na turma de hoje cedo, falei em diversas consultorias e diversas turmas, não é necessariamente o aspecto numérico que vai definir, por exemplo, a qualidade de um influenciador ou o potencial que esse influenciador tem de trazer um benefício para a sua marca. Então, vamos abandonar um pouco essa questão de métricas de vaidade. Por quê? Como o próprio título desse webinar diz, né, uma das tendências para o futuro das métricas é a gente abandonar esse aspecto tão quantitativo e a gente focar muito mais em um aspecto qualitativo. Então, esse influenciador, o que ele publica engaja? O que esse influenciador diz tem a ver com o propósito da minha marca? E em nenhum momento eu estou falando se ele tem 200 mil seguidores ou ele tem 5. Né? A gente tem, inclusive, abandonado essa ideia de micro-influenciador para falar de influenciador de nicho. Por quê? Porque eu posso ter 3 mil seguidores e ser uma pessoa super influente na área de gastronomia, culinária, economia, contabilidade, dicas de finanças. Então, não é o tamanho da rede que vai definir o influenciador. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar a respeito das métricas hoje e essa tendência para o futuro é o abandono das chamadas métricas de vaidade. Então, não vamos olhar números por números. Se alguém te pedir uma análise, eu quero contratar um influenciador porque ele tem muitas visualizações ou porque ele tem muito seguidor. Você tem que se perguntar outras coisas. Ele vai gerar engajamento? Ele fala a língua do meu público? Ele dialoga bem com a minha persona? Então, assim, abandonando essas métricas de vaidade, a gente vai partir para o segundo tipo de métrica, que são as métricas de visibilidade. As métricas de visibilidade, elas têm muito a ver com os algoritmos. Por quê? Os algoritmos, eles acabam determinando, né, que tipo de conteúdo vai aparecer primeiro no nosso feed, o tipo de conteúdo que vai chegar primeiro, né, na nossa linha do tempo, seja no Facebook, seja no Instagram ou no LinkedIn. Né? E como esses algoritmos estão sempre mudando, a gente sempre tem que estar muito atento para compreender por quê. Né? De repente, um artigo está tendo um desempenho abaixo do esperado e, de repente, um meme ou um checklist está tendo um engajamento muito maior. Então, as métricas de visibilidade, elas dizem respeito ao alcance que o seu conteúdo tem em determinada rede social. Então, métrica de vaidade é um número pelo número. Métrica de visibilidade diz respeito ao alcance que a sua publicação tem. E também existem, o terceiro tipo, são as métricas regionais, ou seja, aquelas métricas que eu vou utilizar, né, para processos, campanhas segmentadas. A gente sabe que aqui no Instagram, também no LinkedIn, quem está acompanhando pelo LinkedIn, a gente sabe que cada vez mais, quando você vai criar um anúncio, você pode mesmo segmentar o raio, né? Não só linguagem, idade, você pode também segmentar o raio que aquele anúncio vai abranger, ou seja, as pessoas daquele raio vão ser impactadas por aquele anúncio. Então, vale a pena, além de você
superar essa questão de métricas de vaidade, você pensar em métricas de visibilidade, ou seja, que alcance o determinado conteúdo tem, que alcance um artigo tem, um meme tem, né? Um checklist que eu criei para minha marca, um conjunto de dicas, o que está te trazendo mais visibilidade? Isso diz respeito ao alcance. E o terceiro tipo de métrica diz respeito às métricas regionais, que são essas que eu vou utilizar com a ajuda da minha base de dados, né, o CRM, para segmentar uma estratégia de marketing para determinado público. Então, um curso sobre planejamento. Eu não vou divulgar esse curso para uma pessoa que tem interesse em culinária. Eu vou segmentar a minha base de dados e divulgar, né? E fazer uma campanha patrocinada, o que quer que seja, para essa base de dados de pessoas que eu sei que têm interesse, de fato, em culinária, que foi o exemplo que eu dei, né? E aí, pessoal, uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer é sempre pensar por que a gente monitora, né? Para que serve o monitoramento nas redes sociais? Por que eu faço isso? O que isso vai trazer de bom para a minha marca? O que isso é legal? O que isso é interessante? E aí eu trouxe para vocês alguns dados da pesquisa Social Media Trends, que é uma pesquisa feita anualmente, né? Eu trouxe dados da pesquisa de 2019, inclusive. Oi, tio. Meu tio acabou de entrar. Então, qual é um dado bem interessante para a gente pensar na importância das métricas? 96% das empresas brasileiras têm perfil ativo em redes sociais, ou seja, é uma área que a gente tem que ter um cuidado ao definir a nossa estratégia de comunicação. 62% das empresas brasileiras consideram importante ter algum tipo de ação e planejamento em relação às suas redes sociais. E 42% das empresas brasileiras já estão há mais de 3 anos nessas redes sociais. Então, como vocês podem ver, é uma demanda, né, das estratégias de comunicação, você pensar com mais carinho a questão das métricas, o conteúdo que vai para as suas redes. Não é acordar hoje e falar assim, eu não sei o que eu vou postar. Né? Nas consultorias, a Andrea estava aqui online. Oi, Andrea. Ela sabe que a gente não planeja o conteúdo baseado no que a gente acha, né? A gente está definindo quem é o perfil daquela persona que vai usar o produto daquela marca, quem é a pessoa que vai se interessar, que hashtags a gente tem que usar para dialogar com essa persona, né? Então, os alunos da FGV que estão aí online vão saber bastante sobre essa questão de persona, que a gente falou bastante no curso, né? E aí, trazendo um pouquinho de outros dados interessantes sobre a pesquisa Social Media Trends, 46% das empresas brasileiras sabem que é importante você ter um cronograma editorial, ou seja, um cronograma semanal onde você estabeleça. Segunda-feira, eu sei que dicas costumam ter um bom desempenho, ou seja, uma métrica de visibilidade. Eu sei que na terça-feira é legal publicar um e-book. Então, não é você simplesmente tirar da sua cabeça que conteúdo é legal você publicar. É você, com base naquelas métricas que você analisou e definiu os KPIs que você de fato vai acompanhar, ter ideias, insights para a criação de conteúdo, né? As empresas também estão muito preocupadas com essa questão de definição do horário das postagens, também estão muito preocupadas com a questão do alcance e com todo esse processo aí de ocultar os likes, né? Que o Instagram já começou, inclusive. E também, outra coisa legal que a pesquisa Social Media Trends nos traz é que engajamento e alcance são as duas maiores preocupações que as empresas têm no que diz respeito às métricas para redes sociais. Então, e aí agora eu vou trazer para vocês, oi Léo, e aí eu vou trazer para vocês agora um pouquinho dos principais conceitos e as principais métricas nas redes sociais mais utilizadas pelo brasileiro hoje. Quais são essas 4 redes sociais mais utilizadas hoje pelos brasileiros? O Instagram, o Facebook, o LinkedIn e o YouTube. Isso se a gente não considerar o WhatsApp, né, que está sendo cada vez mais utilizado como uma forma de interação, fidelização. Isso aí é um tema para outro webinar. Mas a gente tem quais as principais métricas, então, que eu vou utilizar para mensurar os resultados das ações da minha marca nas redes sociais. O alcance, né? O alcance, ele mostra muito como é que está a distribuição do seu conteúdo nas redes sociais em que você tem perfil. Então,
quantas pessoas visualizaram ou tiveram alguma impressão a respeito daquele conteúdo. Essa é a métrica que eu defino como alcance, né? Já o engajamento é uma métrica mais complexa, por quê? Porque não é apenas a quantidade de curtidas, né? A gente falou isso no começo da nossa conversa. Cada vez mais a gente vai ter uma desvalorização desse aspecto quantitativo para a gente olhar para as marcas e para o seu desempenho nas redes com uma visão mais qualitativa, né? Então, o engajamento nada mais é do que o grau de envolvimento que o público tem com determinada publicação ou com determinado conteúdo. E a gente tem, né, um pouco dessa visão do que é a pirâmide do engajamento. E por que eu estou falando de pirâmide do engajamento? Porque, assim, na base da minha pirâmide, eu tenho um ato mais mecânico, né? Eu estou aqui com o celular, eu vou lá e curto, meramente curtir. Curtir é quase que um ato mecânico. Então, eu não posso pegar esse ato mecânico e transformar na principal métrica que eu vou acompanhar para ver o desempenho da minha marca. No meio da pirâmide do engajamento, a gente tem os comentários. E no topo da nossa pirâmide do engajamento, eu tenho o quê? O comentar, o salvar aquela postagem, indicar para um amigo. Então, assim, muito mais do que o like, que ficou lá na base da nossa pirâmide do engajamento, quando eu consigo fazer com que o meu conteúdo seja... Quando eu consigo fazer com que meu conteúdo seja, de fato, propagável, né? Quando a minha mídia ela é criada de forma estratégica para viralizar junto a determinado público, determinado nicho, eu fiz uma estratégia bem sucedida no meu planejamento e na minha produção de conteúdo. Outra coisa também, pessoal, muito interessante para a gente pensar é na análise de sentimento, né? A gente falou de alcance, a gente falou do grau de engajamento e agora a gente vai falar do que é essa análise de sentimento, né? O que é a análise de sentimento? Quando eu foco na análise de sentimento, pela minha ferramenta de monitoramento, por exemplo, eu sou capaz de dizer se essa postagem, se esse comentário tem um teor negativo ou se ela tem um teor positivo. Então, algumas ferramentas como o Buzz Monitor, elas já trazem, baseado em inteligência artificial, uma pré-análise do tipo de tom que o seu usuário, né, trouxe ali naquele comentário, naquela postagem. Então, assim, se eu tenho palavras como falta, crise, crítica, raiva, automaticamente, pela análise de sentimento, as ferramentas de monitoramento já criam uma tag, né? A gente chama isso de tag, onde você, analista de mídia social, já vai olhar para essa tag e vai saber, esse conteúdo é um conteúdo negativo, então eu preciso monitorar. Esse conteúdo é um conteúdo crítico, então eu preciso ter um olhar mais atento para ele. Então, quando eu digo análise de sentimento, é também uma questão mais qualitativa, mais subjetiva, mas que diz respeito ao universo semântico, ou seja, o universo de palavras que está ali na postagem, no comentário que o meu usuário fez na minha página, né? Outra métrica também muito importante para a gente analisar nas redes sociais é a questão da taxa de cliques, né? Especialmente se eu faço um anúncio patrocinado, ou seja, uma campanha que não é orgânica, uma campanha que é impulsionada, eu tenho essa métrica para saber como é que o público está interagindo com aquela minha marca, né? E isso também serve para você fazer um trabalho de análise de tráfego, né? Então, assim, o tráfego, ele diz muito respeito a essa taxa de clique que determinada publicação ou determinada notícia teve na sua página ou no seu perfil de rede social. Muito mais do que também a taxa de clique, você pode olhar também, aí já definindo um KPI, a taxa e o volume de acessos que a sua página tem recebido. Então, assim, se durante uma crise a sua página recebeu um número maior de acessos, significa que o público está indo à sua página para tirar dúvidas sobre aquela crise, ou para esclarecer aquele boato, ou que a sua página está sendo vista como fonte de informação. Então, é legal você pensar também em como mensurar esse tráfego, né? Para entender também como é que os seus seguidores, como que os seus leitores estão chegando até a sua página. E o Google Analytics faz isso para a gente gratuitamente. Então, é legal pensar nisso. Outra métrica também bem relevante para quem trabalha com conteúdo, marketing digital, é a taxa de rejeição, né? A taxa de rejeição, ela pode representar várias coisas.
E aí a gente tem que ter cuidado para não cair num erro de tradução. Por quê? A taxa de rejeição, ela pode significar, por exemplo, a quantidade de descurtidas que o seu perfil no Instagram teve. Ela pode representar também a quantidade de seguidores que você perdeu, né? Se você compara de um determinado período para um outro período. Mas quando eu olho para o Google Analytics e vejo os acessos ao meu site, a taxa de rejeição diz respeito, né, àquelas pessoas que acessaram a minha página, mas não tiveram nenhuma interação. Então, ter uma taxa de rejeição alta é algo que você tem que acompanhar. A Potira está perguntando qual é a métrica mais relevante para você. Mais eficiente. Depende do seu negócio, depende do seu nicho, Potira. Por quê? Porque o que pode ser uma métrica mais relevante para determinado segmento pode não ser para outra. Por exemplo, se eu trabalho com o e-commerce, a métrica mais relevante para mim pode ser a relação entre a taxa de cliques e o número de vendas que eu fiz, que aí eu vou poder analisar a conversão, né? O processo de comparar o quanto as pessoas clicaram naquele meu produto digital sobre as vendas que de fato eu efetuei. Então, assim, para você definir qual métrica é mais relevante, aí eu também te faço algumas perguntas, né? Qual é o seu negócio? Qual é o seu público? Em que rede social está a sua marca? Não tem como eu dizer assim que a métrica tal é a métrica mais relevante para todos os negócios digitais. Não tem como afirmar, porque depende do seu objetivo de negócio, do seu planejamento, da sua estratégia de conteúdo, quem é a sua persona, depende de tudo isso, depende até mesmo assim, se você foca no site, você vai ter determinadas métricas, se você foca no Instagram, você vai ter outras, se você foca no Facebook, você vai ter outras. Então, assim, até mesmo as métricas que você acompanha e os KPIs que você escolhe, né, fazer ali uma leitura, né, em forma de um acompanhamento sistemático, tudo isso você tem que pensar um passo atrás. Você não tem que olhar para o negócio e falar assim, para esse segmento aqui, essa é a métrica mais importante. Você tem que fazer um passo contrário, né? Onde meu conteúdo quer chegar, em que rede social eu preciso estar, e a partir desse pré-planejamento, dessas perguntas base, aí sim você vai dizer, né? Eu tenho que estar na rede social tal, porque é a rede social onde meu público está, e nessa rede social, essas são as métricas mais importantes. Então, assim, no Instagram, saiu até uma pesquisa na semana passada do Squid falando que os perfis que têm menos seguidores estão com uma taxa de visualização maior dos stories. Então, assim, isso foi uma pesquisa da semana passada. Então, não tem como eu afirmar que essa é a métrica mais importante para essa rede social nesse momento. Porque depende muito da estratégia de conteúdo que você está utilizando e também de como você está fazendo a performance e acompanhando esse conteúdo. Se você trabalha com cursos online, não adianta você ter muitos seguidores, né? Você pode ter 15 mil seguidores, e aí quando você vai olhar para ver na pirâmide do engajamento, tem poucos comentários, quase ninguém está salvando o seu post, porque o Instagram permite que você salve o seu post, e quase ninguém está interagindo, comentando, te enviando perguntas por inbox. Então, assim, o Instagram, as perguntas que você recebe por inbox também significa uma forma de você avaliar a interação que o seu público tem. É uma análise do desempenho da marca mais qualitativa, mas se você faz consultoria, se você presta um serviço, receber esse tipo de interação pode ser uma métrica muito mais valiosa do que você ter 40 mil seguidores no LinkedIn, que é uma rede onde você quase não acessa e você está lá só para fazer presença. Então, assim, Potira, depende muito do objetivo do negócio, do perfil do seu público, do seu planejamento de comunicação e da estratégia que você tem. E como você vai desdobrar essa estratégia em pequenas táticas e definir o seu plano de ação. Também estou fazendo aí uma revisão para o pessoal da FGV que vai estar na prova de amanhã. Né? Então, assim, por exemplo, taxa de rejeição. Se eu olho para a taxa de rejeição no Instagram, isso pode dizer respeito à quantidade de descurtidas que eu tive, o número de seguidores que eu perdi. Agora, se eu falo de taxa de rejeição no site, já tem um outro significado e tem um outro contexto. Então, a gente também tem que ter cuidado para não pegar uma ferramenta de monitoramento e pegar o nome de uma métrica e achar que em todas as redes sociais essa métrica vai ter o mesmo contexto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de generalização, porque pode, inclusive, induzir a gente ao erro. Então, vamos ter cuidado com isso também. Bruno Fioravante acabou de entrar. Tudo bem, Bruno?
E aí, falando um pouquinho assim da parte prática de vocês que prestam consultoria, tudo bom, Mayara? A Mayara tá super participativa. É, falando um pouquinho sobre como monitorar essas métricas e transformá-las em dados, né? Porque eu até publiquei ontem um artigo falando o que tem mais peso, né? Uma atitude ou um plano de ação que o presidente pede para você criar da cabeça dele, porque ele acha bonito, porque ele acha que aquele papel colorido vai ficar legal, ou quando você se prepara para uma reunião, faz um relatório e apresenta para o presidente razões que justifiquem a não realização de determinada campanha, né? Então, o presidente da empresa ele pode querer que você crie um perfil no LinkedIn, sendo que o LinkedIn é uma rede onde quase nenhum funcionário da sua empresa está. E aí você vai ter que fazer uma pesquisa para analisar. Vale a pena eu criar mais essa rede social? Né? Eu tenho que estar nessa rede social? Será que a pessoa, né, a persona com a qual eu preciso me comunicar está no Instagram ou está em uma outra página? Então, são coisas que a gente precisa pensar muito bem. E aí, falando um pouquinho da parte prática, né, de ferramentas que trazem para a gente essa questão de análise de sentimento, que é uma coisa muito interessante para a gente acompanhar, até mesmo para prevenção de crises. Então, isso é legal da gente acompanhar. Também alcance, né, que diz respeito a uma métrica de visibilidade do seu conteúdo, taxa de rejeição, número de influenciadores e perfis ativos na sua página. Todas essas questões são interessantes para você acompanhar, porque são formas de você tomar novas decisões, planejar novas campanhas, não baseado em achismo, mas baseado de fato em dados. Então, cada vez mais a gente tem que pensar a comunicação, essas interações nas redes sociais de forma estratégica. E eu não tenho um trabalho estratégico de comunicação se eu não olho os dados, né? Já passou o tempo em que o comunicador ele era contra os dados, né? Eu até já falei isso um pouquinho, tanto para alguns clientes quanto para alguns alunos. Eu comecei a fazer um curso de gestão de projetos para entender alguns conceitos sobre isso, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão estratégica, definir o que a gente quer acompanhar, que métricas são relevantes para o meu negócio, em que redes sociais eu tenho que acompanhar essas métricas, porque, assim, você não vai conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, você vai pegar as métricas e vai definir que KPIs você quer analisar como um todo, para daí tirar dados, insights para te ajudar na tomada de decisão. Uma das ferramentas que eu costumo usar obrigada, o Bruno falou que ele concorda, eu também acho que cada vez mais o profissional de comunicação tem que focar o trabalho dele menos em achismo e mais em dados. E aí, falando um pouquinho sobre ferramentas de monitoramento, que também foi um conteúdo que vocês pediram para trazer nessa questão de métricas, acompanhamento da performance da marca, eu estou compartilhando aqui também. Olá, Newton. Eu estou compartilhando aqui também com o pessoal do Zunas a questão do Buzz Monitor, né? O Buzz Monitor é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais que está muito antenada com essa definição de novas métricas. Então, assim, se antigamente a gente tinha uma visão muito quantitativa, né, que valorizava muito a questão dos likes, quantidade de curtida, às vezes o influenciador era até chamado para uma campanha só por isso, a gente sabe que as redes sociais vão começar a ocultar essa questão meramente quantitativa e a gente vai ter que desenvolver um outro olhar até nesse processo de seleção de influenciadores, até para definir onde que o nosso público está, né? A Potira está falando que um problema para quem se formou em humanas é trabalhar com números. Mas então, Potira, quando a gente tem o auxílio dessas ferramentas de monitoramento, se torna mais fácil a gente ter um único dashboard, ou seja, o dashboard é essa tela da ferramenta de monitoramento, onde eu vou ter todos os dados já pré-trabalhados, né, para que eu possa dali extrair um relatório. Então, ao invés de eu pegar ali na mão e medir quantos comentários negativos eu tive, quantas reclamações chegaram pelo saque, né, pelo saque digital, ou seja, pelas redes sociais que a minha marca usa para falar com o cliente, usando algumas ferramentas como o Buzz Monitor, eu tenho num único dashboard. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, se vocês conseguirem ver, a tela do Buzz Monitor. Então, eu tenho ali, por exemplo, um projeto de segmentação de influenciadores. E aí, com a ajuda da ferramenta,
Eu consigo, por exemplo, ver quem são as pessoas mais ativas no meu perfil do Instagram. Eu consigo ver também, assim, que palavras-chave esses influenciadores mais usaram para interagir com a minha marca. E eu não faço isso manualmente. A ferramenta já dá, pelas palavras-chave que eu cadastrei, ela já me traz nesse dashboard uma leitura. E aí, enquanto analista de mídias sociais, você precisa ficar muito atento para fazer o cruzamento desses dados. Não tem uma super inteligência que faça a leitura dos dados para a gente. Então, por isso, a gente tem que desenvolver esse olhar analítico e saber o que é meramente métrica e o que, de fato, eu vou acompanhar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para transformar em KPI. Então, essa diferença ficou clara para vocês. O Bruno está perguntando se o Buzz Monitor é pago ou se o Buzz Monitor é gratuito. O Buzz Monitor tem uma parte gratuita, onde você pode administrar a sua conta, criar o seu perfil, mas dependendo do número de palavras-chave que você vai monitorar, você vai precisar fazer um pacote. Oi, Andréia. A Andréia está ali ligada, porque a gente está trabalhando com as influenciadoras, então a Andréia está participando de tudo. Então, assim, essas ferramentas de monitoramento, primeiro, elas facilitam o nosso trabalho, porque num único dashboard elas trazem para a gente resultados, né, das interações que os influenciadores tiveram com a minha marca, que palavras o influenciador utilizou para chegar até a minha página, ao meu perfil, que hashtags estão sendo mais utilizadas por esse influenciador. Outra questão também muito bacana que o Buzz Monitor também traz para a gente, assim como outras ferramentas de monitoramento, é a questão do saque, né? Até nas aulas eu costumo falar assim, que saque não é marcha de carro, né? Então, assim, vamos parar um pouco de falar saque 1.0, 1.2, 1.3, 1.4. Né? Na verdade, a gente teve o saque, que era o saque pré-internet, pré-revolução digital, quando eu tinha ali o único ponto de contato da minha marca com o meu cliente era ou ponto de venda ou atendimento telefônico, né? Depois as marcas começaram a criar suas páginas na internet, seus sites, seus e-commerces, ok? Só que quando eu tenho vários canais, cada canal é mais um ponto de relacionamento com o meu cliente. Então, assim, não adianta eu estar onde eu não tenho braços para monitorar e nem condições de administrar. Então, se eu crio 200 perfis em 200 redes sociais sem ter uma ferramenta de monitoramento, eu nem vou acompanhar as métricas, nem vou ser capaz de definir os KPIs. Então, quando eu uso também essas redes para fazer atendimento ao cliente, não importa falar se é saque 1, 2, 3, 4.0. Na verdade, o que você está fazendo é um saque digital, ou seja, o atendimento ao seu cliente pelas redes sociais. E essas ferramentas de monitoramento, elas já mostram ali no ambiente digital o número de atendimentos que você teve por mês, qual foi a classificação que o usuário fez ao seu atendimento por inbox. Então, assim, a ferramenta de monitoramento traz tudo. O mapeamento das palavras-chave, as interações com os influenciadores. Você pode escolher monitorar algumas palavras-chave específicas que podem sinalizar possíveis crises. Olá, Edson. Então, você tem que ter muito cuidado para não sair criando muitas coisas para monitorar se você não investe, pelo menos na versão gratuita, de uma dessas ferramentas de monitoramento como o Buzz Monitor, né? E aí, finalizando um pouquinho aqui, antes das dúvidas, eu trouxe para vocês alguns desafios que a gente tem no que diz respeito a esse processo de definição de métricas e também o acompanhamento dos KPIs. E aí, quais são esses principais desafios, né? Muitas pessoas tentam fazer uma comparação, quando a gente fala de comunicação digital, com o ROI tradicional, ou seja, aquele retorno de investimento que a gente tinha nas campanhas de marketing tradicionais. E não tem exatamente como a gente comparar, né, o que era a métrica para uma campanha, para o investimento de uma campanha offline, com essa métrica no ambiente digital. Porque, como eu falei no comecinho da nossa conversa, eu tenho métricas bem específicas para as redes sociais, como alcance, visualizações, a visibilidade que meu conteúdo está tendo, o engajamento, né, a taxa de clique, a taxa de rejeição. Então, assim, não adianta eu pegar os meus olhos do passado e dizer que eu tenho um ROI para a rede social. Claro que eu posso mensurar, assim, né? Dando o exemplo lá que a Potira perguntou. Eu posso pegar o meu e-commerce e ver ali a taxa de cliques que eu tive nesse curso, e aí comparar com as vendas que de fato eu efetuei por esse meu e-commerce, para ter ali uma medida de conversão de vendas, ou seja, a relação entre
o quanto esse curso foi clicado e, de fato, o quanto eu transformei isso em vendas. Mas isso depende muito da sua plataforma, do seu canal, né? Então, assim, um primeiro erro comum para quem vai trabalhar com métricas é tentar utilizar a mesma visão do ROI tradicional para trabalhar as métricas no ambiente digital. Outra dificuldade também que a gente tem quando a gente trabalha com métricas é encontrar influenciadores por nicho. Então, assim, muitas vezes, por essa questão de métricas de vaidade, que eu falei no comecinho da nossa conversa, a gente olha para o influenciador e acaba pensando que ele é importante para o nosso nicho só porque ele tem muito seguidor. Mas às vezes não é isso. Vai muito mais dessa questão de estilo de vida, da linguagem que ele fala, se ele tem a ver com o valor e o propósito da nossa marca. Então, assim, métrica de vaidade também não é, não. Não deve ser o único caminho para a gente pensar em ações com influenciadores, né? Outra questão também que é bem desafiadora para quem trabalha com monitoramento, marca, em redes sociais, é a questão das mudanças de algoritmo. Então, eu conversei com diversos consultores e professores enquanto eu estava preparando aqui o material desse curso, e eles falaram que, assim, com essa constante mudança nos algoritmos e com essa também questão de lei geral de proteção de dados, a gente vai ter que ter muito, muito mais atenção e muito mais zelo com o uso que a gente faz da informação dos nossos seguidores, de quem acessa a nossa página. Então, a gente não pode, né, pegar os dados do nosso cliente e aí utilizá-los com uma finalidade diferente, né, de forma não consentida. A gente tem que ter muito mais cuidado com todas essas mudanças sobre isso. A Potira está perguntando aqui mais sobre os algoritmos, né? Diversas ferramentas têm desenvolvido questões muito mais relacionadas ao alcance pago, né? Ou seja, aquele conteúdo que você impulsiona, em detrimento do alcance orgânico, que é aquele conteúdo e aquele alcance que você consegue uma visibilidade trabalhando palavra-chave, trabalhando posicionamento de marca, trabalhando branding, né? Cada vez mais com essa questão de mudança constante nos algoritmos, a gente vai ter que pensar em estratégias de divulgação e estratégias de marketing que não dependam meramente do fruto da divulgação desse trabalho nas redes sociais. Então, isso é até um pouco delicado, né? Porque cada vez mais a gente trabalha marketing de conteúdo, mas assim, essa não pode ser a única forma, né, da gente mensurar o resultado do nosso trabalho. A gente também tem que pensar, por exemplo, em outras ferramentas, como landing page. A gente pode também pensar em uma ferramenta que está voltando muito forte, que é a questão do podcast. Então, eu acho que a gente tem que pensar no conteúdo, claro. A gente vai manter o conteúdo da nossa marca divulgado nas redes sociais. A gente vai continuar tendo perfis ativos nas redes sociais e tudo mais. Mas uma coisa que a gente não pode ficar é escravo das redes sociais como uma única forma de ter um bom engajamento ou a única forma da gente ter uma taxa de conversão de venda dos nossos produtos. Quando a gente fala especialmente de negócios digitais, empreendedorismo, a gente tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Então, assim, você tem um Instagram, o Instagram é importante? Mas também uma ação presencial como influenciadora pode ser, porque imagina se para você agora conseguir uma taxa de visibilidade muito boa, você vai precisar fazer um impulsionamento muito alto, né? Então, assim, como está difícil você ter uma visibilidade orgânica muito alta, cada vez mais você vai ter que impulsionar determinados tipos de conteúdo. Então, isso é um ponto para a gente pensar para os próximos anos no que diz respeito à nossa estratégia de produção de conteúdo. Se a gente vai trabalhar o marketing de conteúdo mesmo e conseguir visibilidade para um trabalho orgânico, ou se a gente tem muito capital, né, para impulsionar palavras-chave no Analytics, no AdWords, se a gente tem como trabalhar nessa perspectiva. Mas aí depende muito do quanto você tem para investir, né? Mas o ideal que os especialistas têm falado é você ter uma estratégia de comunicação, especialmente nessa parte de vendas e e-commerce, que as redes sociais sejam um suporte para o seu trabalho de divulgação, que você não dependa meramente disso, né? É a mesma coisa em relação a ferramentas, né? Se você hospeda o seu banco de dados em um site, né, o site de uma empresa que faz a consultoria, e essa empresa faliu, você vai perder todos os seus dados. Então, você tem que ter ali um plano de backup, né? Então, não depender meramente só dessa questão dos algoritmos, de como o seu conteúdo vai ficar
A Potira falou aqui que ela concorda que a gente pensa muito no digital, mas também tem que pensar por outro lado. Por exemplo, levar o influenciador na sua loja, com certeza, né? Até um pouco do trabalho que eu estou fazendo com a Andréia. A gente está pensando em algumas influenciadoras e trazendo essas influenciadoras para conhecer a nossa marca. Porque, claro, que a influenciadora receber um produto e fazer um vídeo sobre esse produto vai dar vai ativar ali o sistema de recomendação. Os familiares, amigos, vai gerar uma atenção sobre aquele produto que a influenciadora está divulgando. Mas a gente não pode depender meramente da estratégia digital, né? Inclusive, tem até um livro que fala assim, saia das redes sociais, porque é exatamente isso. Vai chegar um ponto que os algoritmos mudam tanto que você vai precisar repensar a sua estratégia, né? Outro ponto que eu coloquei aqui como um ponto sensível para o futuro das nossas análises enquanto métricas e KPIs é a redução do poder do conteúdo orgânico, né? Então, muitos perfis no Facebook, muitas pessoas, inclusive, saíram do Facebook porque você impulsionou o seu conteúdo e aí você precisa ter um remanejamento desse investimento, ou seja, manter uma taxa de investimento constante para que seu conteúdo, né, fuja dessa bolha e consiga alcançar novas pessoas. Só que é difícil também para o microempreendedor ter um aporte de capital tão alto para fazer sempre esses investimentos e conseguir um impulsionamento pago, né? Então, é um pouco difícil você pensar nisso. Outra questão que a gente também tem dificuldade, especialmente quando a gente fala de Instagram, é acompanhar qual é o número. Vamos pensar no caso de uma influenciadora, né? A relação entre as pessoas que visualizaram aquele story com o número de pessoas que de fato comprou aquele produto. O Bruno está falando aqui que o conteúdo do Facebook realmente teve uma queda bem grande quando você diz respeito ao alcance, né? O alcance é uma métrica de visibilidade e que está mudando demais. Então, assim, é até difícil você pensar. O ideal é você ter um mix, né? Você ter um mix na sua estratégia em que você possa ir divulgando os seus produtos, os seus serviços e interagindo com os seus clientes em diversas plataformas, não dependendo unicamente de uma rede social. Claro, estando nas redes sociais que são relevantes para o seu público, né? Outro desafio também para quem trabalha com conteúdo digital no meio de tantas métricas que a gente falou nessa conversa aqui de hoje, estabelecer o que é prioritário, o que é KPI. Então, assim, o acesso à minha página pode ser meramente uma métrica, mas se eu pego o acesso que a minha página teve durante a crise, eu estou definindo um KPI. Então, assim, você não vai conseguir sozinho, sem uma ferramenta, monitorar todas as métricas do mundo. Mas quando você olha e escolhe o que vale a pena de fato você acompanhar, você transforma aquele dado bruto, que era a métrica. Então, assim, visitante único do site. Você pega isso e transforma isso num KPI, ou seja, quantos usuários, né, pelo Analytics, chegaram na minha página para ler o meu conteúdo de esclarecimento a um boato. Então, isso é pegar uma simples métrica, que é o dado bruto, e transformar no KPI, que é aquele resultado que você quer ter, que é o indicador de desempenho que vale a pena você acompanhar, né? E também outra coisa importante para a gente pensar quando a gente fala de métricas no ambiente digital é sempre localizar o papel que o conteúdo tem na nossa estratégia, né? Quando a gente fala ali a gente falava muito de funil de vendas, né? Agora a gente está falando de jornada do consumidor. Quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não fazer uma estratégia míope. Então, assim, eu acho que colocar o conteúdo em tal dia vai gerar um alcance maior. Eu tenho que olhar ali na minha interface, no meu dashboard e ver. Segunda-feira, às 3 da tarde, é o melhor dia para que eu publique esse conteúdo. Então, assim, a gente tem que parar com essa cultura do achismo, né? Até por isso eu escrevi esse artigo. O dado, ele vale muito mais do que eu acho. Quando você orienta um cliente, um produto ou um serviço baseado no eu acho, primeiro, você está trazendo um risco para o seu cliente, porque você não fez análise de cenários, você não mapeou concorrência, você não parou para olhar o que as outras marcas estão fazendo, você simplesmente decidiu isso da sua cabeça. Então, assim, antes de fazer um planejamento, antes de criar novos perfis, veja o que vale a pena você acompanhar em termos de métrica. E depois que você definiu essas métricas, também pense em que KPIs são estratégicos para o seu negócio.
E aí, depois que você definiu os KPIs estratégicos para o seu negócio, você tem que ver quem da minha equipe vai ficar responsável por fazer esses reportes, né? Então, vai ser um acompanhamento semanal, mensal, quinzenal? E aí, ao fim do ano, por exemplo, eu vou ter uma taxa de sucesso no atendimento ao meu cliente. Então, eu não posso ter esse número, né, esse KPI, se eu não fiz um acompanhamento semestral. Eu não posso ter esse dado no fim do ano se eu não pensei nisso ao longo do ano. Então, a gente precisa criar nas nossas empresas essa cultura de métricas, né? Vocês têm alguma dúvida sobre mais algum ponto, algum conteúdo? Diferença entre métrica e KPI, os tipos de métricas que a gente falou? Alguém tem alguma dúvida aqui ou lá? Bruno, Maiara, alguém tem alguma pergunta adicional? A Potira tem mais alguma dúvida? Porque é realmente interessante a gente ter cuidado com isso, né? Não ficar só focando o nosso trabalho tanto em visualização quanto em curtida, para que a gente não caia nessas métricas de vaidade que eu falei lá no comecinho da nossa transmissão. E aí, eu vou deixar para vocês aqui no link a apresentação completa, né, desse pequeno webinar que a gente fez aqui, tirando dúvidas, né, com algumas dicas também que eu separei para vocês. E se alguém tiver interesse, na próxima semana, nos dias 16 e 17, a gente vai ter uma turma ao vivo, né, só para falar sobre esse tema. E aí a gente vai entrar em detalhes, né, sobre métricas e KPIs no Instagram, métricas e KPIs no Facebook, no YouTube e também no LinkedIn. Porque cada uma dessas redes tem métricas e KPIs bem específicos. Então, enquanto aqui no Instagram você ter mais comentários pode ser legal, no LinkedIn, a quantidade de pessoas que assina os seus artigos no Pulse, que é a ferramenta de blog do LinkedIn, pode ser muito mais relevante. Então, assim, cada canal tem as suas particularidades no que diz respeito às métricas e KPIs. Então, foi a pergunta que a Potira fez. Eu não posso pegar essa métrica daqui e aplicar esse nome a outros canais. Eu tenho que entender a natureza daquele canal para depois priorizar os KPIs que eu vou, de fato, acompanhar. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês, tanto dessa apresentação que eu fiz para vocês agora, com conteúdo completo. Vou também passar para vocês que enviaram o pedido por e-mail. E também vou passar para vocês o nosso curso, né, ao vivo também, no formato transmissão ao vivo, que vai ser no dia 16 e 17, das 7 às 9 da noite, né? Então, é uma oportunidade também legal para quem tem interesse nesse tema, quer se aprofundar. Vai ser um curso super exclusivo, então você pode levar as suas dúvidas. É uma turma bem pequena, então você pode ficar à vontade para trazer um amigo ou trazer as suas dúvidas, trazer dúvidas sobre o seu negócio. Então, também é um conteúdo importante que vocês vão encontrar. Essa transmissão ao vivo que a gente fez também vai para o meu canal do YouTube. Então, vocês vão também poder acessar daqui a pouquinho, quando eu colocar o conteúdo lá. E aí, queria agradecer a vocês que participaram aqui, né, dessa nossa apresentação aqui, nos dois lugares. Obrigada a você. E a gente consegue, então, ter uma estratégia mais definida de comunicação quando a gente deixa de pensar no eu acho, né, ou no que o presidente quis, ou no que me pediram para fazer ali na hora da reunião. E a gente, primeiro, se capacita, né, para entender o que esses relatórios querem dizer, e quando a gente toma a decisão baseada em dados. Então, vamos olhar, especialmente quem trabalha com influenciador, quem trabalha com conteúdo digital, vamos olhar para esses números para que eles sejam nossos amigos na hora da tomada de decisão, né? Não é porque a gente é de comunicação que a gente tem que odiar números. Então, é um pouquinho disso. E também fica um convite para vocês testarem essas ferramentas gratuitas. Tem várias, né? Vocês podem testar o Buzz Monitor, tem o Sprout, tem várias ferramentas de monitoramento. O Stiling é uma ferramenta de monitoramento também muito legal. Para quem quer trabalhar com mapeamento de influenciador, o Stiling é uma ferramenta nacional, assim como o Buzz Monitor. E aí, assim, só para fechar, né? Qual é a vantagem dessas ferramentas nacionais? A gente já vai ter ali um dashboard todo em português. Então, se vocês tiverem dúvida também, criei um perfil no Buzz Monitor e não estou sabendo como configurar a minha conta, vocês podem também mandar as dúvidas aqui por inbox. Eu tenho bastante relacionamento com eles, porque eu já trabalhei com eles em diversas empresas, em diversas consultorias. E eles estão trazendo uma série de novidades também para o mercado.
Então, tem alguém falando aqui. Então, é legal a gente pensar também, né, nessa estratégia de comunicação, focando também na tomada de decisão baseada em dados. Então, pessoal, muito obrigada. Eu vou trazer nas próximas semanas outros temas que vocês considerem importantes. Então, deixem um comentário aqui de outros temas que vocês gostariam de participar, especialmente em transmissões aqui no Instagram, né, que é uma rede que eu não uso há tanto tempo assim. Eu criei mais por causa dos alunos e tal. Então, é uma rede que eu estou começando a usar mais. Então, se vocês tiverem ideias de outros temas, de outros webinários e outras palestras, e quiserem conversar depois, trocar uma ideia sobre empreendedorismo, comunicação, planejamento e estratégia, que são as minhas áreas de atuação, vocês fiquem à vontade para mandar ou pela linha do tempo, ou por inbox, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Se tiverem qualquer dúvida depois que a gente encerrar aqui a transmissão, é só falar comigo e eu vou passar para vocês o link do YouTube também. Tá bom? Muito obrigada, boa noite para vocês e a gente vai se falando aqui pelas redes sociais, também ao vivo, tá bom? Então, muito obrigada a vocês, viu? Até mais. Obrigada, Potira, pelas perguntas. E conte comigo, Bruno também, obrigada, Júlia, Caroline, todo mundo que participou, muito obrigada. O Léo também participou, a Daniela que participou aqui também, a Potira está agradecendo. E fiquem à vontade também para mandar dúvidas que vocês tenham ficado e também sugestões. Então, obrigada e até a próxima. A Potira está pedindo para mandar os links. Eu vou mandar sim para vocês daqui a pouco. Eu vou publicar também no LinkedIn, no YouTube e aqui no Instagram também para vocês, tá bom? Oi, Priscila. A minha irmã também está aqui. O Peter, o fotógrafo, também acompanhou. Ele está falando até amanhã. Tá, tudo bem, até amanhã. Não sei se eu tenho reunião amanhã. Mas tudo bem, eu vou passar os links para vocês e a gente se fala. E eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a pensar um pouquinho na estratégia de conteúdo e focar aí em resultados mais qualitativos e de engajamento do que meramente nas métricas de vaidade, né? Então, a gente continua junto e eu já passo os links para vocês. Obrigada. Deixa eu encerrar aqui. Tem bastante gente. O Instagram tá mais sucesso, tá vendo? Menina, o pessoal é muito... Gente, foi o máximo, foi ótimo. Você fala super bem. Ai, que bom. Eu vou te passar. Muita naturalidade, com muito didática. Eu vou te passar aqui para você. Eu vou mandar lá pro pessoal o conteúdo. Você estava aqui na lista, não estava? Eu vou passar para você aqui. Tava. Tá tudo aqui já. Mas fica tranquila que amanhã vai dar tudo certo. Tá bom, querida. Vou ler muito agora. Nada, não precisa não.